E Nosso Senhor colocou Henrique na Igreja do Livramento, a única comunidade dele, não é? Começou a fazer o trabalho dele, sempre dotado de uma grande capacidade de... Ele aprendia com muita facilidade, apreendia com muita facilidade aquilo que ele dissertava, profundo conhecedor da Escritura, um teólogo de primeira. Enfim, veio o curso dele, no curso de teologia no Livramento. Depois parece-me que deu aulas também no SESMAC, no Instituto Franciscano no Recife, e professor do seminário em Maceió. E nossa amizade se estreitou a cada dia. Sempre que eu ia a Maceió, estava com Henrique, conversávamos, partilhávamos ideias, ele me convidava para pregar na Igreja do Livramento. E aí aconteceu um fato muito interessante. Henrique, por uma razão que eu prefiro não dizer, foi impedido de lecionar no seminário de Maceió. Aconteceu lá, enfim. E aí o seminário me chama para lecionar no lugar dele. Pela amizade com o Henrique, eu liguei logo e disse: Henrique, aconteceu isso, eu fui chamado. Eu só aceito se você me autorizar. Não sei o que está acontecendo aí em Maceió e tal. Ele disse: Maninho, me chamava de Maninho. Maninho, aceite. Tudo isso se resolve e tal. Aquele jeito alagoano dele, etc. Muito bem. Depois veio a publicação do meu terceiro livro, Delitos e Crimes na Igreja Católica. Eu já publiquei 5 livros. O terceiro livro foi a tese de doutorado, depois o Conselho Presbiteral, depois Delitos e Crimes na Igreja Católica. Ele fez o prefácio. Ele fez a apresentação do livro no lançamento, no seminário. 1994, então eu decido fazer um cenáculo mariano para preencher um espaço, uma lacuna, no dia 8 de dezembro, lá em Palmeira dos Índios. Quem eu chamo para pregar? Nas 14 edições, Henrique pregou 11 edições. Saía de Maceió, nunca me disse um não. Então, o estádio municipal de futebol lá em Palmeira dos Índios, lotado, gramado, arquibancada, dá umas 20, 25 mil pessoas. Nossa Senhora! E Henrique sempre presente, eu dava os temas, e ele fazia o possível e o impossível para me atender. Sempre me disse sim, nunca me disse não. Quando foi em 2009, ele é nomeado bispo. E aí fui para a consagração dele no ginásio do SESI, em Maceió, ao lado do Rei Pelé, do estádio Trapichão. Depois ele vai para Aracaju, depois vai para Palmares, e sempre, em 2011, ele foi convidado por mim para ser um dos consagrantes da minha consagração, lá em Palmeira dos Índios. Dom Ducênio, bispo diocesano, me consagrou, e Dom Osvino, arcebispo militar, para onde eu iria depois da consagração, foi o primeiro co-consagrante, e o segundo foi Dom Henrique. Como bispos, sempre juntos, sempre próximos, sempre ajudando, sempre que podia, na minha área, a resolver abacaxi, que eu não posso revelar, da Arquidiocese de Aracaju, né? Algumas até pitorescas situações, enfim. Henrique sempre muito firme, era o braço direito de Dom José Palmeira Lessa. Como bispo diocesano de Palmares, só foi um caso que nós partilhamos assim, de forma muito rápida, mas ele resolveu, contornou, muito querido, muito amado pelo seu clero, pelo seu povo, um homem de uma santidade indiscutível. De fato, os 3 bispos mais próximos de Dom Henrique éramos nós 3, sim. Quando Dom José Rui, hoje eu posso dizer, mas eu pedi segredo a ele, mas ele tornou público, pediu uma novena para rezar pela beatificação de Henrique. Ele me deu essa tarefa e fiz com muito gosto. Mas eu pedi a Dom José Rui: não diga a ninguém que fui eu, não fale para ninguém que fui eu. Aí ele vai e fala: bom, tudo bem. Em todo então, caso, você já falou, né? Tá bom. Vai fazer o quê? Exatamente. Então, marcou muito a minha vida, me inspiro nele, deixou um legado por escritos, os livros que ele escreveu nas redes sociais, um apostolado, uma riqueza inestimável.
foi a passagem de Dom Henrique Soares da Costa aqui nesta terra. Tenho certeza que na eternidade ele está intercedendo por nós, pela igreja que atravessa os mares encarpelados da vida, tão cheios de provação e dificuldades, mas lá no céu ganhamos um intercessor, um mistério que ultrapassa a nossa capacidade de compreensão. Seja feita a tua vontade, Senhor. Tu permitiste isto, não posso dizer tu quiseste. Verdade, verdade. O querer de Deus não comporta a morte. Deus não quer a morte do pecador. Deus quer que todos vivamos e tenhamos vida em abundância. Mas a permissão de Deus possibilitou isso que até hoje não entendemos, mas ita pater, sim, Pai. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Creio que no coração de Dom Henrique as últimas palavras devem ter sido estas. Parece que a última frase dele: eu estou preparado. Isso. Eu estou pronto. Paratus sum, se diz em latim. Aquela oração de quem sabe sua hora pode chegar a qualquer momento, mas a minha consciência de nada me acusa, estou reconciliado com Deus. Se deixando esta vida eu me apresentar diante do Senhor, pecado mortal eu não terei para sofrer uma pena eterna. E creio que Henrique viveu e morreu nessa expectativa, nesse temor. Era um homem temente a Deus.